Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração em máquina de lavar aqui do Portal e hoje a gente vai falar sobre o futuro dessa profissão, tá? De técnico de refrigeração ou mesmo técnicos de máquina de lavar, certo? Serve para todo mundo isso daqui. E, bom, por que a gente vai fazer isso? Na realidade, eu queria fazer um vídeo, sabe, super editado, com imagens e tudo mais, mas aí no fim das contas, resolvi fazer uma coisa mais direta ao ponto, correto? Então, o que aconteceu? Deixa eu te explicar primeiro o porquê desse vídeo. Essa semana passada, a gente colocou, a semana que está findando agora, nós colocamos no Instagram uma pergunta. Certo? O que você pensa sobre o futuro da refrigeração? E aí, 36% responderam nunca vai acabar, 0% acredita que vai acabar, ainda bem, e 60%, guarda esse número, 60% dizem somente profissionais atualizados vão continuar. E alguns, 4%, pouco, acham que a inteligência artificial pode tomar conta dessa área, certo? Bom, na realidade já fiz um vídeo falando sobre a inteligência artificial, se a inteligência artificial de fato tem acabado com algumas funções, alguns empregos e promete acabar com outros. Na refrigeração eu não acredito, porque nada vai substituir o técnico de refrigeração para fazer um reparo, por exemplo, um vazamento em uma geladeira, não tem inteligência artificial que resolva. Na realidade, a inteligência artificial ela pode até nos ajudar em muitos casos, certo? Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje, nossa profissão vai acabar ou não? E às vezes você pode pensar, é uma preocupação boba, imagina que isso vai acontecer. Mas já aconteceu com outras profissões, tá? Eu estava pesquisando aqui, eu até anotei algumas profissões que acabaram. Por exemplo, telefonista. Antigamente, você precisava fazer uma ligação, você não ligava direto para a pessoa, você ligava para a telefonista e a telefonista completava a ligação. Eu cheguei a fazer esse tipo de ligações, mas quando eu fiz já não era assim tão comum, mas os interurbanos ainda eram feitos através de telefonista. Hoje em dia, a maioria das casas nem telefone fixo tem mais, certo? Inclusive, responde aí, coloca nos comentários, você ainda tem telefone fixo, certo? E a gente percebe o quê? Que as coisas elas vão mudando, certo? E às vezes a gente nem percebe. Algumas profissões vão deixando de existir. Quer ver uma que eu coloquei aqui, que eu separei também? Curso de datilografia. Eu fiz curso de datilografia, certo? Eu fiz curso de datilografia. Hoje em dia não tem mais. E tem várias profissões aqui. Vendedor de enciclopédia. Muita gente hoje, gente mais nova, nem sabe o que é enciclopédia, certo? Era uma coleção de livros, certo? Que vinha com muito assunto, né? Tudo que você queria saber sobre conhecimento geral, você procurava nessas enciclopédias, inclusive todos os anos, as enciclopédias lançavam um volume de atualização, certo? Das coisas que mudaram. E aí, no fim das contas, as enciclopédias deixaram de existir, não faz o menor sentido ter uma enciclopédia, a não ser para um colecionador, né, de curiosidades. Hoje em dia você procura no Google, certo? Então, as coisas vão mudando. E o mais importante é quem está em determinada profissão perceber que as coisas estão mudando. Então vamos trazer agora para a questão dos técnicos. Técnico de refrigeração, técnico de máquina de lavar. Eu vi acontecer isso principalmente com técnicos de máquina de lavar. Daqui a pouco eu falo da refrigeração. Quando eu comecei com refrigeração, as máquinas, tipo 90% ou mais das casas que tinham máquina de lavar quando eu comecei, eram aquelas máquinas antigas, pesadonas, sabe, com o cesto esmaltado,
Tinha Brastemp, que era a grande maioria, tinha Prosdóximo, White Westinghouse, que eram a mesma. Depois se tornou Electrolux. Electrolux comprou todo mundo aí. Então tenho essa história. Qualquer dia eu conto essa história da White Westinghouse, que virou Prosdóximo, que virou Electrolux. Então, naquela época que eu comecei, eram aquelas máquinas muito grandes, muito pesadas. Elas eram grandes, porém, elas tinham pouquíssima capacidade. Brastemp, por exemplo, era grande, era pesada, difícil. Uma máquina hoje, que lava 12 quilos, uma pessoa só consegue carregar, trocar, mudar ela de lugar. Aquela máquina antiga era para 4 quilos só de roupa e uma pessoa sozinha não conseguia carregar, tinha que ser em 2 e no sufoco, tá certo? Então, eu vi isso acontecer. Muitos técnicos não acreditavam. Eu lembro quando a Brastemp lançou a Brastemp Mundial, certo? Que foi a primeira evolução das máquinas de lavar. Inclusive, as máquinas de hoje ainda se parecem muito com as Mundial, né? Elas vêm mudando alguma coisa ou outra, mas o princípio básico continua o mesmo. E eu vi muito técnico que acreditava que não, isso nunca vai acontecer. Inclusive, as donas de casa mesmo, eu conheci algumas donas de casa que não se adaptavam com as máquinas novas, e aí tinha técnico que reformava a máquina antiga e vendia e trocava por máquina nova. Eu cheguei, uma vez uma cliente minha, eu reformava as máquinas, uma cliente minha não se adaptou com as máquinas mais novas. Interrompeu o seu vídeo só um pouquinho, tá? Para falar dos nossos patrocinadores. Brasuel, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia, tá certo? Procure os produtos da Brasuel de uma loja de refrigeração pertinho de você. Muito obrigado pelo apoio, Brasueld. Valeu demais. Está conosco também o Facilita Técnico. Na minha opinião, o melhor aplicativo para celular, para técnicos de refrigeração, máquinas de lavar também, porque tem muito manual técnico lá, ar-condicionado, tá bom? Muita funcionalidade na palma de sua mão. Para refrigeração, por exemplo, informação sobre compressores, qual é o óleo, quantidade de óleo, capacitor que usa, uma infinidade, tá bom? Que não dá para falar nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui. Baixa o aplicativo da Facilita Técnico na sua loja de aplicativos, tá bom? Ou aqui na descrição tem o link também. Valeu! Bom, continua com o vídeo aí, que tá legal. Valeu, tchau, tchau. Uma vez uma cliente minha, eu reformava as máquinas, uma cliente minha não se adaptou com as máquinas mais novas e trocou, né? Pegou uma usada e a gente fez uma troca. Ainda levei dinheiro para ficar com a máquina nova dela. Então, muitos técnicos, por não acreditar, eles não se atualizaram e começaram a ficar para trás, certo? E muitos ficaram para trás mesmo, cada vez menos clientes, cada vez menos procura e não se atualizaram. Refrigeração é a mesma coisa. Quando eu comecei com refrigeração, o que uma geladeira tinha? Ela tinha tubulação, tinha um compressor e tinha um termostato. E uma lâmpada, certo? Para não dizer que eu estou exagerando. Era só isso. Então, os técnicos de refrigeração só tinham que lidar com isso, certo? E durante muitos anos foi assim. Só que aí a indústria foi se atualizando. Aí vieram as primeiras frost free, que ainda não tinham eletrônica embarcada. Elas tinham um timer eletromecânico. Ainda de vez em quando a gente encontra algumas dessas, certo? Aí já foi um salto. Eu tive que fazer um cursinho complementar. Na realidade, eu consegui uma apostila de frost free para poder encarar as frost free que vinham. E nesse ponto, alguns já ficaram para trás e não se atualizaram. E aí, depois dessas, com timer eletromecânico, vieram as eletrônicas, com sensores e coisa e tal. E cada dia, coisas novas e cada dia sistemas mais
modernos. E junto com sistemas, a própria indústria já lança as soluções. Por exemplo, as geladeiras Brastemp com eletrônica, elas vêm com um código, certo, de autoteste, que você faz o autoteste pela placa. Então, aquilo que era muito difícil se torna um pouco mais fácil, certo? Por exemplo, as Electrolux, elas vêm hoje, você tem o MAT, que é o monitor de autoteste que a Electrolux desenvolveu, que você coloca, ele faz a leitura. Então, eu acredito que o problema, certo, é a falta de atualização, de se atualizar, certo? Como a maioria, deixa eu colocar a enquete aqui, ó. Maioria, 60% acredita que só vão sobreviver, só vão continuar na área aqueles que se atualizarem, aqueles que buscarem por atualização. Porque é mais ou menos assim, você já ouviu falar, tem um ditado que diz que a nossa vida, a nossa carreira é como bicicleta. Se você para de pedalar, você cai. Enquanto você está pedalando, a bicicleta vai. Nossa carreira, nossa profissão, ela é dessa forma, certo? Você tem que estar constantemente se atualizando, constantemente de olho nas tendências, certo? Para entregar para o seu cliente aquilo que ele precisa. Por exemplo, digamos, já até existe uma tentativa aí de refrigeração, não sei se todos vocês estão me assistindo, porque já é antiga, não é de agora. Existe um sistema de refrigeração eletrônico que não usa compressor, não usa gás, certo? É eletrônico mesmo, chama Me desculpa atrapalhar seu vídeo, eu prometo que é a última vez, tá bom? Mas eu preciso falar do nosso curso. Tá a fim de se tornar técnico de refrigeração? Hoje a gente está falando de aprender, de evoluir. Tá a fim de aprender, evoluir? Ah, mas eu não sei nada. É para você também que não sabe nada que a gente começa do zero, certo? Tanto refrigeração quanto máquina de lavar começa do zero, explicando todo o conceito, ensinando até você se tornar técnico de refrigeração. Mas é para você também que já está no ramo, mas tem encontrado dificuldades, precisa urgentemente se aperfeiçoar. Estou deixando o link aqui embaixo na descrição, dá uma olhada, vem estudar aqui no portal. Tá certo? O valor é muito, muito acessível. Na maioria das vezes você recupera o valor investido no primeiro atendimento. Acredita em mim? Dá uma olhada, confere aí, link na descrição do nosso curso. Valeu, continua aí, certo? Tinha um sistema de refrigeração eletrônico que não usa compressor, não usa gás, certo? É eletrônico mesmo, chama Peltier, certo? E já tem vários anos que tem Peltier, certo? Vários anos mesmo. Só que até hoje eles não conseguiram fazer o Peltier realmente substituir uma geladeira. Você pode encontrar Peltier até em alguns tipos de mini geladeiras, alguns bebedouros, por exemplo, onde tem baixo fluxo de pessoas. Por exemplo, em casa, você pode ter um bebedouro com Peltier, porque se são poucas pessoas em casa, ele vai dar conta de gelar uma quantidade pequena de água. Agora, por exemplo, se você coloca um bebedouro com Peltier numa sala de espera de um consultório onde tem muita gente ali toda hora bebendo água, ele não dá conta. Então existem tentativas de criar soluções para refrigeração que não usem compressor, que não usem gás e que venham baratear. Mas até agora não conseguiram. Então Peltier, tipo para uma deguinha pequena, a gente vê Peltier, mas ainda não inventaram nada que substitua um compressor, o gás, a tubulação, tudo mais. E quem domina realmente isso são os técnicos de refrigeração. Agora, digamos que amanhã ou depois alguém venha e crie, de fato, um sistema de refrigeração diferente, que não usa mais gás, não usa tubulação, nem nada disso. Acaba a nossa profissão? Não, não acaba. Primeiro porque ainda vai ter muito, muito equipamento espalhado pelo mundo, certo? E segundo lugar, a gente se adapta também. Então, à medida que surge uma nova tecnologia, qualquer que seja, eu estou viajando, eu não sei que tecnologia é essa mesmo porque ela não existe ainda, mas eu acredito que existe gente trabalhando e pesquisando para desenvolver
novas tecnologias. Tá certo? Mas, mesmo que ela apareceu uma nova tecnologia, o que é que você vai fazer? Ah, vou desistir da profissão? Não. Eu vou me inteirar dessa nova tecnologia e vou trazer ela para mim. Eu vou me tornar um técnico especialista nessa nova tecnologia. É o que a gente tem feito. Então, as geladeiras, estou falando para vocês, antigamente era só termostato, compressor, tubulação e a lâmpada. Aí eles vão começando a colocar mais coisa, colocaram um timer, uma resistência. Aí colocaram uma placa eletrônica, colocaram sensores. Você deixou de trabalhar por causa disso? Não, né? Espero que não. Se você está me assistindo, espero que não. Então, não tem porquê a gente ficar desesperado, ficar apreensivo. Não. Por exemplo, eu dei aquele exemplo do datilógrafo, da profissão de escola de datilografia. Então, digamos, eu quando fiz datilografia foi no começo dos anos 80. Eu fiz o meu, ou antes ainda, finalzinho dos anos 70, por ali, entre 70 e 80. Então, era uma sala onde tinham aquelas máquinas de lavar, não, de datilografar, máquinas de escrever, várias máquinas, as mesinhas, e os alunos ali fazendo o seu curso. E aí, o que acontece quando começam os computadores a tomar conta, quando as coisas começam a mudar? O que acontece? Se o cara foi esperto, o dono da escola de datilografia, se ele foi esperto, ele vai perceber que os alunos estão diminuindo cada vez mais, aí ele vai começar a se mexer. O que você faria se você fosse um dono de uma escola de datilografia e os computadores começassem a aparecer e começassem a diminuir os seus alunos? Você ia fechar as portas? Ia chorar as mágoas? Ou você, de repente, ia abrir uma lan house? Então, ao invés de uma escola de datilografia, você ia colocar ali computadores para quem quisesse aprender, ou então uma escola de computação. Pois é, existiram escolas de computação, não sei se ainda existem, certo? Mas já existiram escolas de computação para aprender a mexer nos computadores. Depois uma lan house, e aí por diante, serviços digitais. Sempre tem serviço desde que a pessoa se mexa. Refrigeração é a mesma coisa. O importante é a gente estar antenado no que está acontecendo, nas últimas tendências. Estudar sempre. Nunca achar que nunca se sentir confortável, certo? Sempre estar atento. Por exemplo, aqui em São Paulo, quase todo ano tem uma feira de refrigeração. Eu gosto de estar lá todo ano, certo? Porque tudo que é tendência, tudo que é novidade, aparece primeiro nessas feiras. Ah, mas eu moro afastado, não estou em um grande centro onde tem essas feiras. Mas você tem internet, pesquisa, fica ligado, tá bom? Em canais de refrigeração, canais como o meu, por exemplo. Sempre que eu encontro uma novidade, eu trago aqui para vocês, certo? Inclusive, deixa eu já falar para vocês, inclusive, mesmo por isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você é um dos primeiros a ficar sabendo quando tiver novidade aqui no canal, certo? Bom, por hoje é só, espero que isso tenha tranquilizado você, certo? Mas eu não quero te tranquilizar demais, eu quero que você se sinta sempre incomodado em sempre aprender mais, nunca ficar confortável demais, que o camarada confortável acaba ficando para trás. Valeu, até a próxima, se Deus quiser, tchau, tchau.